seja distraído, distraída. Vamos louvar a Deus pelos seus atos na nossa vida. Vamos adorar ao Senhor. Não feche a sua boca. Abra a sua boca, comece a adorar ao Senhor pela sua grandeza, pelos seus atos na sua vida, na sua família. Adoramos ao Senhor. Abra a sua boca, adora ao Senhor. Não perca. Makasi na biso
sentado, fica, levanta-te. Ouça, a Bíblia diz: o Senhor nos deu o poder de destruir toda a obra do inimigo, e nada nos fará dano. E nesse momento vamos usar o poder que o Senhor nos concedeu, segundo a sua palavra. Vamos levantar contra todo espírito que não confessa o nome de Jesus aqui nesta sala. E vamos clamar que o fogo do Senhor consome toda a manobra do inimigo na tarde de hoje nesse encontro. Oremos em nome de Jesus Cristo. Ora, começa a clamar. Pai Santo, em nome de Jesus, pelo poder, nada te ouvir. Ora, abra sua boca, queima tudo que não confessa o nome de Jesus. Levantemos contra todo poder que não confessa o seu santo nome aqui na tarde de hoje. Caia agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declaramos que o fogo do Senhor, que o fogo do Espírito Santo desce aqui neste lugar, começa a queimar toda a nossa Em nome de... Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, nós vamos louvar. Vamos louvar a Deus. Vamos dançar para a glória de Deus. Banda 5 minutos. Durante 5 minutos. E na 18h30 tu continua a E às 18h30 vamos entrar na pregação. música. Deixamos o espaço para os amados da música. Bangonde bakosunga biso toyemba ensemble. Eles é que nos vão
ajudar para cantar. Juntos. kozala amen kozala te lokola moto akei na cinéma atala tv Não seja como alguém que foi ao cinema e está olhando para a tela. semba bango bazoyemba soki oyebi yango yo mpo kokoyemba A música que os amados vão cantar, se você sabe cantar, cante. totiki espace mpo bandeko ya misiki Sekoso Vamos mazali deixar os betela passos Yesu amados. mololo. Kenabi mololo bino beti maboko. Mololo. Betela Yesu mololo wana. Est-ce que ce que tu ressens maboko na mololo to célébrer Jésus na papa lelo.
mwa mokambo na Yesu. Kita. Sokolingaka Yesu. Fanda na se. Gloire. Amen. Oh, amen. Na miso na biso ya kokangama. Com os nossos olhos fechados. Soit loboko no ya mobile. Pegue na sua mão direita. Tiango na motema na yo. Coloque no coração. Ndela epanza papa na Antônio. Ore ao Deus do nosso Pai, Mies Antônio. Na pokwa na lelo. Na noite de hoje. À travers a mosali oya longoli mosika pa koteya biso. Por meio do servo que tirou de longe até aqui. Lelo banzambe ezo esika na mite. Que a palavra de Deus tome lugar nos nossos Lelo corações. banzambe e console mitema na biso. Que a palavra de Deus console os nossos Lelo corações. banzambe elongola ba erreur kati na biso. Que a palavra de Deus tire o erro dos nossos Tombola corações. mongongo na miso kokangama pe bondele na kombo na Yesu Masi. Ergue a sua voz e com os olhos fechados ore ao Jesus Cristo. Nazoka mongongo na otende Eu konanga. não ouço a tua voz, meu amado. Lelo banzambe ekangolaka. A palavra de Deus liberta. Lelo banzambe ebikisaka. A palavra de Deus cura. Lelo banzambe kamalade. A palavra de Deus livra da doença. Emisi balabike motema neza na problème. Mesmo que disserem que o coração tem Lelo problema, banzambe ko guérir motema na pokwa na a lelo. palavra de Deus vai curar o teu coração na noite de hoje. Balabike tolono eza na cancer. Mesmo que disseram que tens o câncer, Lelo banzambe kolokola cancer na pokwa na a lelo. palavra de Deus vai tirar o câncer na noite de Mi hoje. balabike pumba pumono eza ya kobeba. Mesmo que disserem que os pulmões estão estragados, Lelo banzambe na pokwa na lelo ko transformer ba pumo na yo. a palavra de Deus na noite de Deus vai transformar os seus Non, pulmões. belela lelo banzambe e guérir bomo na yo. Clame que a palavra de Deus cure a tua E vida, transformer bomo na yo. transforme a tua vida, Lelo banzambe elongola soni na bomo na yo. que a palavra de Deus tire a vergonha da tua vida. Batu baseki yo mingi. Já riram muito de ti, Batu basakaneli yo mingi. já brincaram muito contigo. Maladi wane umeli. Aquela doença demorou. Omeli bakisi ebele. Tomaste muitos Mena medicamentos, poko ala mas lelo. na noite de Lelo hoje, banzambe. a palavra de Deus Epesa okimia. que te dê a paz. Lelo A banzambe. palavra de Deus Epesa esengo. que te dê alegria. Soki bango balobaki. Se eles disseram Ke yoko bonga que te. você não vai Na emendar poko ala na lelo. noite de Lelo hoje, banzambe otolikuto yoka. a palavra de Deus que vamos Tika ouvir ete ebimiso na motambo na bango ya mabe. diz que te tire da má vida, Ebimiso na maloba na bango ya mabe. que te tire da má Lelo vida. banzambe epesa esengo. Que a palavra de Deus te dê Lelo alegria. banzambe epesa Que a esengo. palavra de Deus te dê alegria. Soki ezali yo. Se é você Na poko na lelo. na noite de hoje Olingi oyoka baloba na e nzambe. quer ouvir a palavra de Tika Deus, tobeta maboko deixa que vamos makasi. aplaudir fortemente, Kozongisa lokupai na nzambe rendendo tata. glórias a Deus. Beta maboko makasi. Aplauda fortemente, Kozongisa lokume pa na nzambe rendendo tata. glórias a Deus Pai. Nasi akobeta biso maboko. E por debaixo dos nossos aplausos, Tokopekisa liboso awa. queremos chamar cá em Apôtre frente José. o apóstolo José. Beta maboko lusupo na lokume na nzambe Aplauda tata. forte para a glória de Deus Zongisa Pai. lokume pai na nzambe. Renda a glória a Deus. nalingi nayoka makelele na maboko na yo. Eu quero ouvir o som das tuas Eske mwana palmas. Bele azali Será awa? que é um filho do Belém Eske aqui? mwana Marishal azali Será que é awa? um filho do Maristão Soki aqui? ezali Se yo, é você, maboko mpo na lokumu na nzambe fortes tata. aplausos para a glória de Deus Pai. Bami
kopetela mokonzi na bakonzi maboko Será kaka que podemos aplaudir para o Rei dos Reis? nzambe apambola biso Que Deus nos abençoe. tozokontinue kopesa merci epai na prophète Estamos a continuar agradecendo ao profeta, oyo azali visionnaire ya grande œuvre oyo que é o visionário desta grande obra, oyo apense na biso na mosika que pensou em nós estando longe, po ete tokoka kopartage na bino grâce mon frère est-ce qu'il y a pas possibilité ya kodiminue mwa somo moke merci obrigada. amen Amém. et merci na collège pastoral E obrigado ao coletivo pastoral oyo bazali kobunda butu mpe moi po ete milimo na bato ekoka kobika que lutam dia e noite para que o espírito das pessoas seja salvo. merci na groupe d'adoration Obrigado ao grupo de adoração. merci na frère cameraman Obrigado ao cameraman, service à protocole serviço do protocolo et toute l'assemblée e toda a Assembleia. bien-aimé Bem amado, tozopartage na bino estamos a partilhar convosco message oyo ezali mpo na bato bayebi temps na bango uma mensagem que é para aqueles que conhecem o seu tempo, oyo bayebi kodiscerne temps na bango lokola bafisi ya isakar que sabem discernir o seu tempo como os filhos de Issacar. soki oyebi temps na yo te okokota en conflit na nzambe Se você não conhece o teu tempo, você entrará num conflito com Deus. parce que temps na temps eza na baréalité na yango Porque cada tempo tem a sua realidade. amen Amém? nalingi tozongela texte na biso ya lobi Vamos voltar ao nosso texto de ontem. Nombre 33 verset 55 à 56 tobandi na 50 kino na 53 tosote totangi 55 à 56 Números 53, 33 33, de 55 a 56. 50 até 53 saltamos 55 até 56 50 a 53, 55 a 56. ok ndeko aza na português atangi tem português aí vou fazer a leitura E assim diz a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, fala aos israelitas quando houverdes atravessado o Jordão para a terra de Canaã. Expulsareis da vossa frente todos os habitantes da terra e destruirei todas as suas pedras esculpidas. Também destruireis todas as suas imagens de metal fundido e acabareis com todos os seus altares nas colinas. E tomareis posse da terra e nela habitareis, porque vos dei essa terra como propriedade. 55 a 56. Mas, se não expulsares os habitantes da terra, os que perseverardes serão como farpas nos vossos olhos e como espinhos nas costelas, e vos perturbarão na terra em que habitardes, e farei convosco o que pensei fazer com eles. Palavra do Senhor. L'Éternel parla à Moïse dans le plain de Moab, près des Jourdains, vis-à-vis de Jéricho, et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé les Jourdains et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de métal fondu, et vous détruirez tous leurs hauts lieux. 53. Vous prendrez possession du pays et vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. 55. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans les pays où vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de le traiter. Amen. Texte à référence, Texto de referência. toqué dans 1 Samuel chapitre 17 verset 4. Vamos em 1 de Samuel, capítulo 17, verso 4. Ok. 1 Samuel
Sim, pode ler. E assim diz a palavra do Senhor. Então saiu um guerreiro do acampamento dos filisteus. Isso aí? Vamos? Saiu um guerreiro do acampamento dos filisteus, cujo nome era Golias, de Gat, que tinha, De Gad. Muito bom. Vamos. que tinha 6 covados e 1 palmo de altura. Amen. Oh, Amen. En français, Em 1 francês. Samuel, chapitre 17, verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançant entre les deux armées, il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées, un épan. Amen. Deuxième verset. Segundo verso, Juge chapitre 16, verset 1 à 3. Juízes, capítulo 16, verso 1 a 3. Et te consulter au tang 17, 21, to silcial. Juge Juízes, chapitre 16, verset 1 à 3. capítulo 16, verso 1 a 3. E assim diz a palavra do Senhor. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. E disseram aos gazitas: Sansão entrou aqui. Então o cercaram e ficaram a noite toda à espera dele à porta da cidade. Não se moveram a noite toda, dizendo: quando raiar o dia, nós o mataremos. Mas Sansão ficou deitado até a meia-noite, depois se levantou, pegou as suas portas da entrada da cidade junto com os batentes e arrancou-as com a tranca. Colocou tudo sobre os ombros e levou até o alto do monte que está de frente a Hebron. Verset 4 qui nous a 5, pour te gagner temps. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Le prince des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Et nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Amen. Toquei na verset 21, pode auxiliar ça, 20, 21. Verso 20 e 21. E lhe disse Sansão: os filisteus estão te atacando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Então os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram Furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-lhe com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla dans son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes de reins. Ils tournaient la mêle dans la prison. Amen. Amen. Tokangi miso na biso. Fechemos os nossos olhos. Senhor, tô liboso atuno na graça que eu peço. Merci. Senhor, estamos diante do trono da graça e te agradecemos. Parce que on dimi biso na présence na yo lelo. Porque nos aceitaste na tua presença hoje. Tous allez participer à l'assemblée, il y a oyo bazana pouvoir à décider sur la destinée du monde. Que sejamos sobre os participantes daqueles que estão na Assembleia de decidir o destino do mundo. Tosengi onction spéciale. Pedimos uma unça especial. Que peça biso entendement. Dá-nos Au nom de Jésus. em nome de Jesus. Amen. Amen. Amém. Toko vanda, tozana minute moke, mais toko sale fort, il y a tout comprendre. Temos poucos minutos, mas vamos fazer o esforço de compreender. Toloba ki ne bandeli lobi boye. Ontem no princípio dissemos:
likolo esika pi trône ya Nzambe fandi. onde nas alturas está assento o trono de Deus, Ezali monde ya Nzambe. é o mundo de Deus. Mais Bible lobi azwa mabele apesi yango na fils de l'homme. Mas a Bíblia diz que ele tomou e deu no filho do homem. Mais fils de l'homme yango par la transgression apesi yango epai na diable. E o filho do homem, pela transgressão, deu ao diabo. C'est pourquoi beaucoup remarqué na tentation diable azwi makoki ya komema Yesu na ngomba kolakise gloire ya mokili koloba soki ofukameli nga na kopesa ye. Por isso é que vocês veem que na tentação o diabo teve a autorização de levar Jesus até a montanha e lhe dizer: se você se ajoelhar diante de mim, eu vou te dar. Lokola mokili ekomi na se a pouvoir ya diable, Como o mundo está sob o poder do diabo, Nzambe azo gouverner yango na ba principe. Deus governa-o com princípios. Elingi koloba ke yo oyo ozali na mokili soko ibi principe ote ko sortir te. Quer dizer que se você está no mundo e não sabe esse princípio, você não tem como ter êxito. C'est pourquoi tolobaki na bana na Nzambe lobi. Por isso dissemos aos filhos de Deus ontem: Israël azali miroir na biso. Israel é o nosso espelho. Ezali na nzela na Israël de toko ko comprendre Nzamba justice Nzambe amour. É por meio de Israel que vamos compreender o Deus da justiça. Soki oyeba ke kaka Nzambe amour, tikala koyeba ke un jour o découvrir kazaka pe Nzamba justice abetaka pe. E se você só o conhece como Deus de amor, um dia vai conhecer que Ele é Deus da justiça e também assola. Alors que bazaki na Égypte lokola esclave, Ora, que estavam no Egito como escravos bazwa promesse mise. e tiveram a promessa da terra prometida. Lokola mabele oyo ezo produire miliki pe mafuta nzoi. Como a terra que produz o leite e o azeite. Etango bazozwa promesse oyo aspect ya combat ezalaki te. E quando lhes deram essa promessa, não tinham aspecto de combate. Pourquoi? Parce que bazaki nanu bana mike. Por quê? Porque eram crianças. Yango wana maturité ezali très importante na vie chrétienne. Por isso é que a maturidade é muito importante na vida cristã. Parce que soko atteindre maturité, Porque se você atinge a maturidade, vision na yo sur ba réalité ya vie eko changer. a tua visão sobre as realidades da vida muda. Vision na yo sur le combat eko changer. A tua visão sobre o combate muda. Bando mona combattre lokola phénomène moko boye oyo telemi pona ko détruire vie na yo, mais lokola moyen pona ko kota na dimension victoire. Você já não olhará para o combate como algo que veio destruir a tua vida, mas sim um meio de entrar na vitória. Parce que il n'y a pas de gloire sans croix. Porque não há a glória sem crer. Amen. Même tango to tangaka, Mesmo quando estudamos, tozo comprendre compreendemos démarche ya Yesu Kristo o andamento de Jesus Cristo tine kulusu até a cruz, selon Philippiens segundo Filipenses. a tracé parcours ko uta na éternité Ele traçou um percurso saído da eternidade. a koti na temps. Então, no tempo, Bible lobi ke ami komisa égal te na Nzambe, bien kazaki égal na Nzambe, mais azo yango te lokola sujet à revendication. a Bíblia não diz que ele se tornou igual a Deus, bem que ele era, mas ele não tornou aquele um sujeito de glória. Mais assimilia Mas ele humilhou-se, azu forme ya bomutu tornou a forma humana, amatine kulusu subiu até a cruz, akufi bakundi morreu e foi e enterrado asekwi. e ressuscitou. Bible lobi A Bíblia diz: souverainement Nzambe apesi ye kombo eza likolo ya bakombo nyonso. Deus lhe deu um nome que está acima de todos Na nós. tina ete na kombo oyo babolongo nyonso banda likolo awa na se na mabele efukama. Um nome sobre o qual no céu, na terra e debaixo da terra todo joelho se dobra. Pe lolemo nyonso munoko nyonso etatolaki azali nkolo mpo na lokumu na Nzambe tata. E toda a língua testemunha que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Sikoyo biso tozwa parcours wana kaka na compréhension doctrinale. Então nós só tomamos esse percurso na compreensão doutrinal. Mais mpo na oyo aza charismatique ayebi ke eza doctrine te, Yesu atikeli biso nzela ya modèle oyo ndenge nini tokokokoma na gloire. Mas para os carismáticos entendem que não é só uma doutrina, mas sim um caminho para chegarmos até a glória. Alors na kati ya nzela oyo ekulusu ezali, Então dentro deste caminho há uma cruz. moko na moko ifo amema oyo aye. E cada um deve levar a sua. Est-ce que moto moko ayoki nga? Será que alguém me ouviu? Eloko nini nalingi nalongola na mutu na yo? O que eu quero tirar da tua cabeça? Évangile ya facilité O evangelho da facilidade. oyo bateya biso yamba Yesu okozwa boye, yamba Yesu okokoma boye.
que nos pregaram, receba Jesus, vais ter isso e vais se tornar assim. Évangile sans la croix, eza évangile ya Yesu te. O evangelho sem a cruz não é o evangelho de Jesus. Signe ezali ko caractériser évangile authentique, c'est la croix. O que caracteriza o evangelho autêntico é a cruz. Amen. Alors lokola bazaki nano bana mike. Então, como eram crianças, Nzambe akokaki kokotisa te na promesse oyo aspect ya combat. Deus não podia fazer entrar na promessa o aspecto do combate. C'est pourquoi tango ba traverser désert, ba komi pene ya kokota. Por isso, quando atravessaram o deserto, estavam prestes a entrar. Alors Nzambe apesa instruction oyo. Deus viu dar esta instrução. Tolobaki ke na ba principe eza Nzambe azo diriger nango monde. Dissemos que nos princípios que Deus tem dirigindo até o Premier mundo, ali capacité ya koyoka Nzambe. o primeiro princípio é a capacidade de ouvir a Deus. Na lobi te yoka prédication. Eu não disse ouvir pregação. Prédication zo yoka ngwa wat. A pregação você está ouvindo. Mais koyoka Nzambe par la voix audible, par la conviction, par la révélation, par des songes et des visions, c'est autre chose. Mas ouvir a Deus pela voz audível, pela convicção e pela visão é outra coisa. Amen. Job 33, 14. Job 33, 14 Alobi, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. diz que Deus fala ou de uma maneira ou de outra. Ezana bato bakangamaka na tantôt d'une manière. E há pessoas que se prenderam numa única maneira, Mais d'une autre, bazana ngote. mas na outra eles não estão. Soki oza muto bukaka maboko na se. Se és alguém que dobra os joelhos no chão, Okoyoka d'une autre manière. você também ouvirá de uma outra Na maneira. lobi soko oyebi ndenge babukaka mabolongo na se. Eu disse, se você sabe como ajoelhar-se, Okoyoka Nzambe na façon mosusu. você vai ouvir Deus de uma outra Nzambe maneira. aza na makambo ebele alingi alobela yo. Deus tem muita coisa a te dizer, Oyo eza lié na baorigine na yo. que é ligado à tua origem Oyo eza lié mpe na destinée na yo. e que é ligado ao teu destino. Tant que okokodekouvraka makambo oyo te, Enquanto que você não descobre essas coisas, okokumisa Yesu na munoko na yo. você vai glorificar a Jesus na Mais tua vie boca. na yo ekokorespondre te na statut oyo nkolo apeso eza na kati ya Bible lokola fils. Mas a tua vida não vai responder ao estatuto que Deus deu na Bíblia como um filho. Bible alobi ke bakomi pene ya kokota. A Bíblia diz que estavam prestes a entrar. Nzambe alobi. Deus disse. Premier principe. Primeiro princípio. Deuxième principe. Segundo princípio. Nzambe apesi instruction. Deus deu uma instrução. Première instruction. Primeira instrução. Tango bokokota. Quando entrarão, Eloko ya liboso nini? a primeira coisa o que é? Bochasse. Expulsar. Amen. Amém. Tolobaki likambo ya kochasse. Dissemos a coisa de expulsar. Chaque de nous, Cada de il nós faut apprendre tem que aprender que osika onyati que onde pisaste ezaka déjà occupé. já está ocupado. Il faut koapprendre ndenge akochasse. E você tem que aprender como expulsar. Tokoumela kuna te. Não vamos permanecer C'est muito pourquoi ali. Yesu tango aye. Por isso Jesus quando veio, Nakoyebaka makambo oyo. sabendo essas coisas Yake vi okoki kozwa na facilité te. e sabendo que não podias receber com muita Apesa facilidade, biso pouvoir na ye. nos deu o seu poder Ya marcher sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. de andar sobre serpentes, escorpiões e toda a força do Pe inimigo yako chasser. e de expulsar. Et deuxième instruction, E a segunda instrução, pour détruire destruir ba point nyonso ya contact avec le monde des ténèbres. todos os pontos de contato com o mundo das trevas, Lobi tosalaki service wana. onde fizemos esse serviço. Mais lelo tozokota na deuxième point. Mas hoje vamos entrar no segundo ponto. Au cas où bokobeir na poyote. Enquanto não obedecerem a este princípio, Soki bokotosa maloba oyo nzamba apesi te. se não obedecerem a palavra que Deus Ya deu chasser, de expulsar, détruire, destruir, prendre possession à pays, tomar a possessão do país, s'établir. se estabelecer, Soki botosi te. se não obedeceres, Moi quelque babi bokotika. alguns vão restar. Moi quelque peuple bino bokotika pona mawa. Aquele povo que vocês vão deixar por misericórdia, Peuple wana bakobongwana. aquele povo vai se Ezaka tornar, le même jour te. não no mesmo dia, Ekoleka bambula. vai passar anos, Mais plus tard, mas mais tarde, peuple wana bakobongwana. aquele povo vai se tornar, Na déclaration prophétique. em declarações proféticas, Bakobongwana nzube na misu na bino. vão se tornar espinhos nos vossos olhos, Bakobongwana nzube na bakoti na bino. vão ser espinhos nas vossas costelas E bakokoma benemi na bino. e se tornarão vossos inimigos. Nzambe alobi. Deus disse:
oyo nga nakanaki kosala bango ekozongela bino. O que eu pensei fazer com eles, farei com C'est vocês. pourquoi tolobi que soki principe ya koyoka nzambe eza te, Por isso dissemos, se não há o princípio de ouvir a Deus, okokuya na makambo oyo. você cairá nessas coisas. Amen. Amém? Évangile eye mpona kotalisa biso makambo oyo ebongi tochasse na vie na biso. O Evangelho veio nos mostrar o que é que nós devemos expulsar na nossa vida. Évangile eye mpo makambo oyo ebongi na biso to détruire. O Evangelho veio nos revelar aquilo que nós devemos destruir. Eza na makambo oyo soki nzambe alobi non, concorde na nzambe. Há coisas que se Deus disse não, você deve concordar com Deus. Soki bokotosa te, E se vocês não obedecerem, bokomona ndenge bato wana oyo bino bokotika na pays bakokoma nzube. vão ver como é que as pessoas que vocês deixaram no país se tornarão espinhos. E Bible eza koloba ke lere bakoti mpo bazwa possession ya E mabele. a Bíblia diz que quando entraram para tomar a possessão da terra, Oyebi ke victoire lere moko epesaka orgueil sabem que a vitória uma hora dá o orgulho ya kokanisaka kobanda kolongaka kaka. de pensar que só vais vencer. Alors bakutaki certains peuples bazaki faible apparemment, E encontraram certo povo que era fraco bayokeli bango mawa, e tiveram misericórdia. batiki bango baleki. Deixaram-lhes e passaram. Mais Bible lobi plusieurs années plus tard, Mas a Bíblia diz que anos mais tarde, na mboka Gaza, na terra de Gaza, esika wapi batikaki quelques peuples, onde deixaram algum povo, mwana mwasi moko azaki kuna muke, havia uma menina pequena. akola, Ela cresceu un jour akomi mwasi, e um dia tornou-se mulher. babengi ye Delila. Lhe chamaram Dalila. Ye nde moto ayaki kokokisa prophétie oyo ya nzube na miso. Ela é que veio concretizar a profecia. Est-ce que moto moko azolanda bien? Será que alguém me acompanha bem? Mwana mwasi wana nde ayaki kokokisa prophétie oyo. Ela é que veio concretizar aquela profecia. Bible lobi A Bíblia diz: Samson azaki juge oyo nzambe azaki kosala na tango barua bazate pona koyeba ko sauver peuple. Sansão foi aquele que Deus usou para salvar o povo num tempo que não haviam reis. Et onction na ezaki ko travailler na ndenga force physique. E a sua unção trabalhava num jeito de força física. Akoki ko déplacer temple na maboko apikoli yango amemi yango quelque part. Ele podia tirar esse tempo, deplaçar daqui e levar para algum lugar. Mais nzoka nde na kati ya mboka na Gaza esika batikaka mwana mwasi wana kola nde esika Samson plus tard aye kolinga mwasi. Afinal, na terra de Gaza, onde deixaram aquela menina, depois tornou-se mulher, é onde Sansão foi gostar também dela. Bible lobete mwana mwasi oyo aflata ye ti ayebisa secret a force na ye selon recommandation bayebisaki na bafilistin ofuta ye. A Bíblia diz que essa mulher o enganou de tal maneira até lhe dizer o segredo da sua força, porque os filisteus iriam lhe pagar. Et tellement maintenant c'est le cas que Samson afungoli motema a livré secret. E tanto que ele insistia que Sansão abriu o coração e livrou o segredo. Albiso bakati ngasuki c'est fini. Disse, se me cortarem o cabelo, acabou. Nzoka nde ye azali mutu oyo asalaki ve ya Nazaréa, c'est Gillette ekoleka na mutu na ye te avant 7 ans. Quer dizer, ele é aquele que fez o voto de Nazareu e o gilete não podia passar na sua cabeça antes de 7 anos. Mais jour wana pesi secret. Mas naquele dia deu um segredo. Alors na kati ko flatter ye. Então, dentro de enganá-lo, Samson alali pongi. Sansão dormiu. Bakata esuki. E lhe cortaram o cabelo. Bafilistin baye Os filisteus vieram batoboli ye miso. e lhe furaram os olhos. Ata kutu oza na makasi yango Mesmo que você tenha força, likofi okobeta yango na précision te. o soco você não vai dar com precisão. Est-ce que moto moko azali awa? Será que alguém está aqui? Amen. Amém. Tout ça conséquence ya koboya koyoka nzambe. Tudo isso consequência de negar ouvir a Deus. Pourquoi misi batoboli yango? Por que lhe furaram os olhos? Parce que dans les combats spirituels, vision c'est un facteur fondamental. Porque no combate espiritual a visão é um fator fundamental. Est-ce que ndeko moko azali awa? Será que um amado está aqui? Babomi miso po oko koyeba te ndenge nini mode opératoire esalamaka na monde spirituel. Lhe furaram os olhos para você não ver como é que no mundo espiritual aquilo opera. Po omona te kote nini monguna akokotela. Para não ver de que lado o inimigo está a ver. Est-ce que ndeko moko azolandanga? Será que um amado está me acompanhando? Na kati ya aveuglement, Dentro da cegueira, okoki kolonga bitumba te. você não pode vencer as batalhas. Na kati ya aveuglement, Dentro da cegueira, okoki koyeba direction ezomema na destinée te. você não sabe a direção que vai o teu destino. Alors état oyo ya aveuglement Então esse estado de cegueira ezali komema biso na église de la fin. está nos levar como uma igreja do tempo do fim. Tozali na Apocalypse chapitre 3 verset 17 ti kuno koko. Estamos em Apocalipse 3, verso 17 até. Na église à Laodicée,
A igreja de Laodiceia. Église à temps de la fin. A igreja do tempo do Temps fim. de la fin O yangoyo. tempo de fim é este. Bato nyonso baza derrière mbongo. As pessoas estão aí para o dinheiro. Nyonso baza derrière materialisme. Estão aí para o materialismo. Kuna nde bazo trouver satisfaction na bango. É ali onde encontra a sua satisfação. E nzamba reprocher église oyo. E aí Deus repreendeu esta Alobi igreja. bozoloba ke toza riche. Estão a dizer que são ricos. Toza lisu na besoin eloko te. E não precisamos de nada. Mutu soki akoti na satisfaction, A pessoa se entra na satisfação. liwana ebandi place wana. A tua morte começou ali. Mutu soki akoti na satisfaction, Se a pessoa entra na nzamba satisfação, aza su na place te. Deus já não está naquele lugar. E Bible elobi nazomona bino pauvre. E a Bíblia diz que eu vos vejo como pobres. Non seulement pauvre, mais boza na miso akokufa. Não somente pobres, mas com os olhos mortos. Bozokanisa bozomona me bozomona te. Vocês pensam que vem, mas na verdade não vem. Vision limitée na monde matériel. A visão limitada no mundo material. Mais oyo ezoleka na monde spirituel mutu moko azomona te. Mas o que passa no mundo espiritual ninguém vê. Oyo eza caractéristique ya liboso ya église à temps de la fin. Essa é a característica principal da igreja do tempo do fim. Omitala yo moko ça va déjà un mois otikala kolota ta mokolo moko te. Você já vê que já se passou um mês, você nem sonhou. Eza crime. É um crime. Alléluia. Amém. Comment est-ce que tokoki ko se réveiller soki tozwi révélation te? Como é que nós não vamos nos revelar se não tivermos um sonho? Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado Senhor, Eloko oyo zo bomba. o que você esconde Et que parole nzambe zo condamner. e a palavra de Deus Et que condena, comme adversaire un jour. vai se tornar teu adversário um dia. Est-ce que mutu moko ayoki nga? Será que alguém me ouviu? C'est pourquoi É por il isso faut te combattre aveuglement spirituel. nós temos que combater a cegueira To sala espiritual. tout pour Vamos tout. fazer tudo To combattre aveuglement. para combater a cegueira. Kozala aveugle. Não seja um cego. Spirituellement, eza danger. Espiritualmente é perigoso. Corps non spirituel et kozala emprisonné. O teu corpo espiritual será prisioneiro. Yende akotaka na monde spirituel kozela biso ba information. Ele é que vai no mundo espiritual para ter as nossas informações. Na kati aveuglement. Dentro da cegueira, Makambo ebando komelo par surprise. as coisas vão te chegar como surpresa. Okosutuka kaka liwe koti sans révélation. Você vai ver que a morte entra sem revelação. Okosutuka kaka libale ekufi sans vision. O casamento morreu sem visão. Mais nzamba loba. Mas Deus disse: Nakoko permettre likambo moko te komela bino. eu não posso permitir que nada vos Soki venha nano avant tout na révélé yango te. sem eu primeiro vos revelar. Est-ce que ndeko moko azokanga? Será que um amado me ouviu? Alors soki tokoti na dimension te tokoki ko se déclarer ba spirituel te. Se nós não entramos na dimensão, nós não podemos nos declarar espirituais. Tokoki kondima te makambo ekomela biso par surprise. Nós não podemos aceitar que as coisas nos venham por surpresa. Mais au contraire, il faut toza na connaissance anticipée ya plan ya monguna par révélation et vision. Mas ao contrário, nós temos que ter a revelação do plano do inimigo. Amen. Alobi bosomba epai nanga colire. Colire eza produit ekisi. Então compre o colírio. Soki bosombi yango botia na miso po bomona. Se vocês comprarem, coloquem nos olhos para ver. Non seulement kaka na Gaza, Não somente em Gaza, mais na mboka mosusu batikaki bato babengi yango Gat. mas também em uma outra cidade deixaram pessoas, chamaram de Gat. Na kati ya mboka wana mwana moko azaki na mwana muke aye kokola. E naquela cidade havia também um menino que depois cresceu. Babengi ye Goliath. Lhe chamaram Golias. Aye na mission ya koboma misu te. Ele não veio com a missão de furar Mais aye ombros, na mission ya kodefie nzambe oyo tosambelaka nga na ye. mas ele veio com a missão de desafiar o Deus que eu e tu oramos. Elelo toza na baproblème mosusu ezokomela biso. E hoje temos outros problemas que nos vêm. Ezali mpo eboma biso te. Não é para nos matar, Mais eye kaka mpo edefie nzambe oyo biso tozosambela. mas é para desafiar o Deus a quem oramos. Yo moto okendeka église tous les jours ozaka na église. Mais ndenge nini likambo esila te. Você está sempre, todos os dias na igreja, mas como é que isso não acaba? Wana esprit ya Goliath etelemi. É aquele espírito de Golias quando se levanta, Oyo totika tobokola akola. que nós deixamos crescer. Mpo na kosukisa, E para il terminar, faut toyebaka yango malamu ke nyonso ekolaka. nós temos que saber bem que tudo cresce. Ebandaka moke ekoli. Começa pequeno e cresce. Bien-aimé, Bem amado, nzambe ya Israël Deus de Israel, oyo établir principe oyo que estabeleceu esse princípio, azokosa to faire attention Ele quer que nós tenhamos atenção mpo na kokwea na aveuglement. para não cair na cegueira. Eza très facile. Para cair na cegueira é muito
soki fácil tokoyoka bien te. se nós não ouvirmos bem. Amen. Amen. Ko perdre vision te. Não perca a visão. Ko perdre révélation te. Não perca a revelação. Ko lala te lokole bembo lamuki sans révélation. Não durma como um morto que acorda sem Nasi revelação. na sala expérience moko. Eu já fiz uma experiência. Soki kaka obondelaki nzambe avant lala. Se você orar a Deus antes de dormir, Okolamuka na programme. você vai acordar com um programa. Okolamuka na quelque chose. Você vai acordar com alguma coisa. Amen. Bem, Oyo kotika ndeko bomayo. aquilo que fica é que vai te matar. Amen. Problème na yo diable azo se servir nango pour défier nzambe. O teu problema é que o diabo te usa para desafiar a Deus. Ezali susu tante ya kozelaka mutu mususu azwa place na yo. O nosso tempo já não é de esperar que outra pessoa tome o teu lugar. Ezatan ya spiritualité responsable. É um tempo de espiritualidade responsável. Esdras alobi telema pe bunda po likambo eza ya yo. Esdras diz: levanta e luta porque esse assunto te concerne. Lelo bato ba komi ba naïf ba na besoin ya koluka nani akozwe esika na ye po abundela ye. Hoje as pessoas são como naifes que estão à procura de alguém que lute para tomar o seu lugar. C'est pourquoi bato baza na recherche ya basali ya nguya. Por isso é que as pessoas procuram por servos poderosos. Menzoka nde molimo na nzambo ezosala kati na biso ezaka pe na kati na. Afinal, o Espírito de Deus que opera em nós também opera em ti. Telema Levanta. ekomi tango Chegou um tempo ya kotelema de levantar mpona kochasse para expulsar oyo nyonso tudo ekota na piste na yo na espace na yo. que entrou na tua pista e é o teu sofrimento. Ko permettre jamais Não permita jamais Delila telema na vida yo. que a Dalila levante na tua Ko vida. permettre te Goliath aya na problème ya ko défier nzambe na yo. Não permita que Golias venha com um problema de desafiar Lata Deus. molimo ya oyo azana révélation ya nzambe. Revista o espírito daquele que tem a revelação de Tikala Deus. koyeba ke oyaki na mokili pozo espace ya korenye pe ko dominer. Deixa saberem que viaja no mundo para tomar espaço e E na dominar. kati na espace na yo E dentro do teu espaço. ozana droit ya ko chasser tout esprit humain afandi wana. Você tem o direito de expulsar todo o espírito Ozana animal droit do ya seu ko lar. détruire. Você tem o direito de Po destruir. soki otiki Porque se deixar, biloko oyo mibale ekotelemela yo. duas coisas vão se levantar contra ti. Aveuglement spirituel A cegueira espiritual na défi. e o desafio. Moto ya vive na se a défi. Aquele que vive diante dos desafios, Eloko liboso kati nezaka frustration kobanga. a primeira coisa na sua vida é a frustração. O medo. Batikala liboso a Goliath plusieurs jours ba koka koloba te titango David aye. Ficaram diante de Golias e não falavam nada até quando Davi chegou. Na poko na lilo telema lokola David. No dia de hoje, levanta-te como Davi. Amen. Amém. Nzamba pambola maloba na ye. Que Deus abençoe a sua palavra. Otelemi to sambela. Levanta-te, vamos orar. Nalingi bien aimé o comprendre que ekomi tango na yo. Eu quero que você compreenda que chegou o teu tempo, bem amado. Kotika te Não deixa espace espaço na monguna ao inimigo a continuer kozwa temps ebele. que continue a tomar muito tempo. Au fur et à mesure azozwa temps ebele na piste na yo. Ele está a tomar muito tempo no teu lugar. Force na yo ekodiminuer. Enquanto isso, a tua força diminui. Kozela te monguna attaquer yo avant mais yo attaquer avant. Não espera que o inimigo te ataque primeiro, mas você Ozobanda primeiro ataca. kobetela Yesu Kristo maboko. Estamos a aplaudir para Jesus Pona ko remercier pona message. para agradecer pela Loba palavra. Seigneur merci pona Diga, message. Senhor, obrigado pela Merci palavra. toyoki onkolo. Obrigado, Senhor, nós te ouvimos. Comprendre loko moko Compreendemos alguma coisa. que oyo tokotika Que o que vai ficar akokoma ennemi. vai se tornar inimigo. Oyo tokotika Aquele que vai ficar akokoma adversaire. vai se tornar Oyo mercenário. tokotika Aquele que vai ficar akokoma nzube. vai se tornar como um espírito. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Au nom de. Em nome dele. Sikoyo ozosenga plénitude ya Saint-Esprit pakati. Senga plénitude ya Saint-Esprit s'il vous plaît. Agora peço Espírito Santo. Bien-aimé, kaka na se na onction. Bem amado, debaixo da unção. Kaka na se na onction. Só por debaixo da unção Nde okoki kotelemela. é que você pode se levantar. Oyo aumela tango molai na famille.
aquilo que demorou muito na tua família. bandeko toza na bato bazodefie kondima na biso na bafamille. Há pessoas que nos desafiam as nossas famílias. Ce sont les sorciers. São feiticeiros. etikala koyeba ke sorcier aza sacrificateur, hein? E olha que o feiticeiro também é um sacerdote. É um sacerdote. Também é um sacerdote. Sacrificateur a trabalhar no hotel. O sacerdote sacrificateur a trabalhar no hotel. O sacerdote trabalha no altar. Alo nalingi ozwa onction ya ba sacrificateur. Agora eu quero que você tome a unção dos sacerdotes. Parce que yo poko pusa na hotel lokola Gédéon pona ko renverser. Porque você também vai encostar diante do altar como Gedeon. Senga onction ya ba sacrificateur. Peça a unção dos Tô sacerdotes. bandera no nome de Jesus. Oremos em nome de Jesus. Oremos em nome de Jesus. Bondela Ore. osenga lisunga molimo santo Peça ajuda do Santo Espírito. etonisama na bomoi na yo Que cresça na tua vida. molimo mo santo O Espírito Santo. afongola omiso Que abra a unção. bondela ndeko osenga molimo mo santo Ore, amado, e peça o Santo Espírito. atondisama na bomoi na yo Encha a tua vida. afongola yo entendement Que te abra o entendimento. afongola yo discernement Que te abra o discernimento. afongola boyebi na yo Que abra a tua ote ntango inteligência. okokota na mabondeli ozala na facilité ya kocomprendre makambo olingi obondela Para que quando você entrar na oração tenha facilidade de entender. bondela ndeko senga molimo santo totisama na bomoi na yo Ore, amado, e peça o Espírito Santo na tua vida. tozobengana nanu te me tosenga nanu molimo atondisama kati na biso Ainda não estamos a expulsar, mas estamos a pedir o telema Espírito bisika que nos ozali maboko likolo banda kosenga molimo santo totisama na Levanta bomoi na onde yo você se encontra, eleve as tuas mãos e peça ao Espírito que enche a afongola tua vida. entendiment na yo Que Ele abra o teu entendimento. tombola mongongo bondela ndeko na ngai Erga a tua voz e ore, bem amado. ozobondela te Não estás a orar. bitumba oyo ya molimo Essa batalha do Espírito, kozanga molimo santo okoko kobunda yango te sem o Espírito Santo você não vai conseguir bitumba oyo ya combater. molimo Essa batalha espiritual, kozanga force ya molimo santo okoko kobunda yango te sem a força do Santo Espírito você não vai conseguir lutar. ozobondela te ndeko na ngai Não estás a orar, meu irmão. nalingi nayoka mongongo na yo Levanta a tua mão e ore. nalingi nayoka mongongo na yo ndeko yoka sikoyo Bem amado, yoka ouça. tokota na bitumba na biso Estamos a entrar no outro sujeito na noite de hoje. kaka na livre ya nombre Somente no livro de Números, na 33 no seu verso 33. lobi tobondelaki a partir ya verset 52 Ontem oramos a partir do verso 52. lelo tokobondela a partir ya verset 53 Hoje oraremos no verso 53. lobi toyebaki na kobondela nzambe alobi na moïse bobenga na bato nyonso Ontem ouvimos que Deus falou para Moisés para expulsar todo mundo. bobenga na bango libanda ya ville Expulsem-nos fora da botika cidade. mutu moko te na kati ya ville Não deixem ninguém dentro da cidade. na bikeko na bango Com as suas estátuas, na biloko na bango com os seus símbolos, bobuka yango nyonso partam tudo. me na pokwa na lelo Mas na noite de hoje, lokola lobi oyebaki na kobengana mpe koyebisa misala na bango nyonso como ontem você expulsou e destruiu todas as me suas na obras, verset 53 mas no verso 53, nzambe alobi epai ya moïse Deus disse a Moisés: loba epai ya bana israele diga aos filhos de Israel bozwa bokonzi na mabele oyo na pe
tomem possessão sobre essa terra que vos tem. mabele oyo bozokomona liboso na bino, Essa terra que vem diante de mabele vocês. oyo boza makolo na bino, Onde estão os vossos pés? nalingi bozwa bokonzi likolo ya mabele wana. Eu quero que vocês tomem possessão sobre essa Mabele terra. ya liboso A primeira terra oyo na poko na lelo yo esengeli obondela, que hoje na noite Deus vamos orar. ezali nanu yo moko. É primeiro você mesmo. Yo outa na mabele, nzambe asala oyo na mabele. Você nasceu da terra e você também é uma terra. Nzambe asala oyo na mabele. Deus te fez da terra Esengeli ozwa bokonzi ndeko na ngai. e você deve tomar Na possessão. makambo nyonso oyo ya mabe Que toda coisa ozali negativa kotungisa nzoto na yo, que incomoda o teu ezali corpo, kotungisa sante na que yo, incomoda a tua saúde, baforce nyonso negative toda força oyo negativa bakotindela bomoi na yo, que mandam para incomodar a bango tua vida. balingi yo okweya na mabele, Eles querem que você caia na bango terra. balingi yo ovanda na ndako, Eles querem que você fique em bango casa. balingi yo okota hopital. Eles querem que vá para o Me na hospital. pokwa na lelo Mas na noite de hoje, yo esengeli ozwa bokonzi, você deve tomar autoridade. tombola leboko na mobali likolo, Erga a tua mão ganga elongo na ngai na e portugais. grita comigo em português. Eu, Adão Lutumba. Eu, Adão Tumisungu Lutumba. Na luz da sua palavra, Deus, toma a autoridade de expulsar todo poder negativo, toda força negativa que está combatendo a minha saúde, que quer estragar o meu corpo. Hoje, longe da minha vida, longe do meu corpo, em nome de Banda Kobondela, na Kombonespasi, Bondela Em Loya. nome de Jesus, ore. Ozo Bondela te, Bondela de Não Konangai, ora, ore, meu amado. Bondela de Konangai. Ore, meu amado. Maladi wane kangiyo, Essa doença que te ba prendeu, problema etika kayote. esses problemas que Lelo te zo deixam, bo continue kolone yango. hoje nós vamos orar. Lelo zo bo continue kolone Hoje yango. você está tomando Pona autoridade. nini yo ube na malade. Por que você tem que Pona nini yo demorar? ube na ba problème. Por que você tem que ficar nos Na problemas? poko na lelo. Na noite de Ah, hoje, ozo bondela te. Ozo bondela te de não konanga. estás a orar, meu Ozo irmão. bondela te de konanga. Não estás a orar, meu irmão. Bondela pona yo moko. Ore. Bondela pona yo moko. Ore para ti mesmo. Bondela pona ndeko na ona nute. Não ore ainda para o teu irmão. Bondela pona famille ona nute. Ainda não ora para a tua Me família. bondela pona yo moko. Mas ora para ti mesmo. Pona nini okonga depo ya pharmacie. Por que você é um depósito de farmácia? Pona nini okende hôpital mikolo nyonso. Por que você vai no hospital todo Pona nini dia? makambo ne kotambola bien te. Por que você não anda bem pela noite? Telemele yango lelo. Hoje, Sois possession. toma possessão. Sois possession. Toma possessão. Si maladi wana nyonso. Jésus alobi Jesus disse napesi bino que bokonzi. tem autoridade. Okotambola Vas andar likolo ya escorpion. sobre escorpiões, Likolo ya serpent. sobre Bakosala serpentes bino mabe te. e não te fará mal Na algum. nombre nzambe alobi na Moïse. E Jesus disse a Moisés, Na Deus disse a nombre Moisés, nzambe alobi na Moïse. Deus disse a Moisés, Loba epai ya bana Israele. diga aos filhos de Na poko Israel, na lelo. na noite de hoje, Eza bana Israeli te. não são os filhos de Eza Israel, mpona biso bakristo. é para nós cristãos, Bana ya Belén. filhos de Belém. Sois bokonzi ndeko na ngai. Ore, toma Banda autoridade. kotelemela. Começa a levantar. Maladi wana ewumeli mingi. Aquela doença demora muito. Ezali héréditaire. É hereditária. Ezali chronique. É crônica. Lelo. Hoje, Etika nzoto na yo. que desce o teu corpo. Etika nzoto na yo. Que desce o teu corpo. Bondela, bondela, Ore, bondela, ore, bondela, ore, bondela. ore, ore, ore. Anda santa baba baba baba. Abani ko bondela, abani ko bondela, abani ko bondela. Randa yeke bebe bebe bebe. Abani ko mukoti papa. Na poka na lelo. Abani ko possession. Randa yaka baba 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 baba. Randa yeke bebe 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 bebe. Randa yaka baranda baba. Na benga ne maladi nyonso. Na benga ni force nyonso négative. Na benga na problème nyonso négative. Randa baba baba. Randa baba 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 baba. Randa baba 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 baba. Randa baye kebede.
na boyi komela kise na komela susukisi te mpo na rhumatisme na komela susukisi te mpo na hernie na komela susukisi te na pokwa na lelo eranda baba pwani mutu nange pasuka pwani mutu nanga batele yango pwani batela lingungu na ngai pwani bakanga lingungu na ngai pwani bakanga bokomo na ngai lelo eranda baba esanta baraka yanda baba na penga ni biloro swara bima na toto na ngai tika toto na ngai kende tika toto na ngai bima na sante na ngai tika ngana sepe na sante na ngai tika ngana sepe na toto na ngai yo maladi kende yo ma problème kende maladie chronique kende yo maladie héréditaire kende na poko na lelo na badi kopenga na yo tika toto na ngai onote Zamba la bina Moïse Deus disse a Moisés: loba epemba na Israel diga aos filhos de Israel: mabele onga na pesi yango bino essa terra que eu vos dei, esengeli boyeba na kodomine yango vocês devem dominar sobre esengeli ela. boyeba akoreni na mabele oyo Vocês devem reinar nesta terra. na pokwa na lelo Na noite de hoje, lere mosusu ezali yo eu sei que é você. biloko oyo ya yo O que é teu, nzambe apesa yo yango que Deus te deu, me mondi ya molili no mundo do espírito, eyeba na koyiba yango queriam roubar. mondi ya molili No mundo das trevas, eyiba yango roubou, ebebisa yango estragou eboma yango e matou. biloko nyonso ya valeur nzambe apesa yo Tudo de valor que Deus te parce deu, que yo ozali mabele porque você é a terra oyo nzambe asala que Deus fez. kati no nzambe atia bapetrole Dentro de ti, Deus atia colocou, baor meteu ouro, atia badiama meteu me diamante. monde ya molili Mas o mundo das force trevas, ya sorcellerie a força da force feitiçaria, ya tradition ya a famille força da tradição da eyeba na família, koyiba mayele na yo veio roubar a tua inteligência, eyiba richesse na yo roubar a tua eyiba riqueza, biloko ni ya malamu roubar as tuas boas me na coisas. pokwa na lelo Mas na noite de hoje, biloko oyo ya yo o que é teu, esengeli orecupere yango você deve recuperar. moto moko ayoki ngai te Eu acho que nalobi você na não me pokwa na ouviu. lelo Eu disse na noite de biloko hoje, oyo ya yo o que é teu, esengi oyo bana korecupere yango você deve recuperar. nzambe apesi yo eplasi wana Deus te deu aquilo. eza mpo yo orenie É para você eza mpo reinar. yo domine É para você dominar. ndoki koumela wana te O feiticeiro não vai permanecer nganga lá. koumela wana O te que maneira não vai isi permanecer tokaka lá. yo bana kodomine Você deve começar a biloko dominar nyonso oyo ya yo tudo quanto é me teu. bakundi yango na inde Mesmo que me enterraram, bakundi yango na nigeria mesmo que me enterraram na bakundi yango na Nigéria, mboka bisika uta mesmo que foram Me na numa pokwa terra na lelo. seca, mas na noite de ndenge yo hoje, kobondela do jeito que vas biloko orar, na wana ya valer aquelas coisas de ekozonga na valor bomoi na vão yo voltar para a tua vida. oyoki ngai bien te Eu acho que você não me elobi ndenge ouviu. yo kobondela Eu disse como vais orar biloko oyo na yo ya valer as tuas coisas de oyo valor bayibaki que oyo roubaram, babebisaki que estragaram na pokwa na lelo na noite de ndenge yo hoje. kobondela Como vais orar, ekozonga vai voltar. elobi ekozonga Eu disse vai voltar. elobi ekozonga Eu disse vai voltar. au nom de Em nome de- voilà eu adalto misungulu tumba na noite de hoje eu tomo autoridade onde se encontram as minhas coisas em nome de Jesus venha em nome de Jesus venha em nome de Jesus venha maboko makasi banda kobondela biloko oyo yo oyo bazwa ezonga sante na yo ezonga mayele na yo ezonga mbongo no ezonga azobondela te ye esengeli orenie ye esengeli odomine randa babababababababa iranda bayaka babababababa randa bayeke bebebe ngai nakataki yo kobeta maboko makasi ndoko na ngai nakataki yo kosilika maboko makasi o bana korekupere biloko na yo banda korekupere biloko na yo ndenge yango na kombo na yesu ezonga me bakundaki yango lokola lazare ezonga randa babababababa randa bayaka bababa iranda bayeke bebebebebe randa babababababa randa babababa randa bayeke bebebebe bendele yango ezonga na kombo na yesu lazare abimaki na kombo na yesu
Randa baba baba baba. Bele la santé na yo. Bele la estomac na yo. Ezonga na e place na yango. Ezonga na e place na yango. Mayele na yo. Ezonga na e place na yango. Mbongo na yo. Ezonga na e place na yango. Maboko no bakata. Ezonga na e place na yango. Mutu na yo. Ezonga na e place na yango. Makolo na yo. Ezonga na e place na yango. Randa baba baba. Yanda baba baba baba. Randa bayaka baba baba. Esoto bobo rende bebe bebe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yanda baba baba. Yanda baba baba baba. Yanda baba baba. Santa Baraka yanda baba baba. Yanda baba 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 baba. Oh no Jesus. Yokanga indeko. Ouça, meu amado. Na verset 54. No verso 54. Samba bina Moïse. Deus disse a Moisés: Loba epa bana Israel. diga aos filhos de Mabelo Israel: bali komona. a terra que vocês veem, Ngala pesi bina ngolo kola errance. eu vos dei como herança. Esa errance na bino. É a vossa herança. Esa errance ya famille na bino. É a herança da vossa Famille família. o esali mokie. Famille ya mokie. A família que é Bon pequena, ba errance ya mokie. vão lhe dar também uma pequena herança. Famille ya monene. Uma grande Bon ba família. errance ya monene. Também vão receber uma grande Mena herança. poko na lelo. Mas na noite de Ngala hoje, bondeli nzambe ya Marshal Mies. eu oro a Deus do Marechal Mies. Même ici famille esali ya mokie. Mesmo que a tua família é Metika pequena, ete na poko na lelo. mas deixa que na noite Bozo de hoje, errance ya monene. vocês recebam uma Mela grande bibozo herança. errance ya Que monene. recebam uma grande herança. Même na ngolo za la motote. Mesmo que em Angola não tem Même na ninguém. Portugal za la motote. Mesmo que em Portugal não tem Même ninguém. na France za la motote. Mesmo que em França não tem Même ninguém. si yoko makolo na yo. Mas onde E colocar os teus pesa melo na pés, kombo na que te Yesu. dê em nome Melo de bi Jesus. pesa melo na kombo na Que Yesu. seja dado em nome de Lebusu Jesus. oyimaka yimaka. Talvez que você Famille na duvida, biso za ya mokie. porque você sabe que são pequenos, Totanga te. mas não Totanga te. Não estudamos. Tona mbongo te. Não temos Mena dinheiro. poko na lelo. Mas na noite de Na hoje, linga na bana yo. eu quero te dizer, Kobanga eloko moko te. não tem E maneta. place oyo ozali. Onde você E está? place famille ezali. Onde está a tua Nzambe apesa família? bino yango. Deus vos deu Lokola errance. como herança. Nela biswe yango na kombo na Eu Yesu. digo, recebe em Sua nome de agora Jesus. como na Yesu. Recebe em nome de Sua agora Jesus. como na Yesu. Recebe em nome de Oh Jesus. no Em nome de. de- Siko okende ko bondi na ndeko na ngai. Agora vamos orar, meu irmão. Okoma na maboko makasi. Vais bater fortemente as suas Okoloba mãos. boye. Vais dizer assim, Force nyonso ya tradition. toda a força da tradição Oyo ekanga famille na ngai. que prendeu a minha To família, avancer te. To avancer te. para que não avancemos Na poko na lelo. na noite de Na hoje. bazi kobuka balimiti wana. Eu começo a cabeça Na kombo na Yesu Masia. em nome de Jesus Buka Cristo. buka yango na kobondela. Quebra, Bondela, quebra, bondela. ore, ore, ore. Baloko buka balimiti wana. Começa a quebrar esses O bako limites batela bino. que vos meteram. Po ba avancer te. Buka yango na kombo na Yesu. Quebra em nome de Jesus. Ah, buka balimiti wana na kombo na Quebra Yesu. esses limites em nome de Zamba Jesus. lobi. Deus disse, Me place ozali. onde estão? E ali errance na bino. É a vossa herança. Ezali errance na bino. É a vossa herança. Malade ekorene wana te. A doença Ndoki ekorene wana te. não vai reinar lá. Ezali errance na bino. Na vossa herança, Bondela. ore. Buka balimiti wana. Quebra esses limites. Buka balimiti wana. Quebra esses limites. Ah, ozobondela te. Você não está orando. Ozobondela te. Você não está orando. Buka yango na kombo na Yesu. Quebra em nome de Buka yango na Jesus. kombo na Yesu. Quebra em nome de Na Jesus. limite o batela bino. Os limites que vos meteram. Que Ekweya. caiam. Ekweya. Que caiam. Que Ekweya. caiam. Ekweya. Que caiam. Ekweya. Que caiam. O Em nome nome de Simba siko mbongo na ofrani. Simba siko 2000 kwanza na ofrani. Agora traga os teus 2000 kwanzas.
Soda na 1000 simba 1000 kwanza nayo. Se você tem 1000, pega os teus 1000 kwanzas. Soda na 2000 simba 2000 kwanza nayo. Se é 2000, pega os teus 2000. Só que pesa 100 simba 100 kwanza nayo. Também é 500, pega os teus 500 Só que era kwanzas. 100 simba mbongo nayo. Se é 100 até 500, pega o teu dinheiro. Bango bata limite na mbongo nayo. Eles meteram limite no teu dinheiro. Baloba ke yo ko avancer na mbongo te. Eles falaram que você não vai pegar dinheiro. Bango balingi yo osuka na niveau ya mbongo wana. Você só tem que ficar naquele nível Mais de na poko na dinheiro. lelo. Mas na noite de hoje, Yo ko bondele pai na nzambe. você vai orar a Deus. Okoloba mbongo ona ko pesa offrande na poko na lelo. Vai dizer o dinheiro que me deixa como oferta na noite de Ekende ko hoje. fongola ba porte ya finance bakanga na bomo ina ngai. Que abra todas as portas de finanças que prenderam na minha vida. Simba offrande na yo. Pega a tua oferta Banda ko déclarer. e começa a reclamar. Banda ko déclarer. Começa a declarar. Offrande na poko na lelo. Na noite de hoje, Offrande ya poko na lelo. a oferta da noite de Ekende hoje, ko fongola ba porte ya finance o bango bakanga. que abra as portas de finanças que eles fecharam. Bondela. Ore, ore. Au nom de... Merci Seigneur Jésus-Christ. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amen. Vanda muke. Sendo bom. Offrande no ya 2000 kwanza yako pesa. A tua oferta de 2000 kwanzas vem a dar.